Boa noite, igreja. Vamos tentar mais uma vez, né? Boa noite, igreja. Boa noite. Eita, glória. Graça e paz, amém? Amém. Aleluia. Nossa, que lindo. Até o céu estremeceu. Bom, vamos iniciar meditando num texto que está lá em Levíticos 6. Levíticos 6, versículos 12 e 13. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Vamos ler o que a palavra nos ensina. Vamos ler juntos. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente e não se apagará. A ordem é, o ensinamento é, e o desejo de Deus para nossas vidas é que o fogo não pode se apagar. E para isso é necessário que a lenha seja colocada todas as manhãs. Então, quando nós entendemos, tem fogo aí? A pergunta é, a lenha foi colocada hoje? Sem lenha não tem fogo. Sem fogo não tem oferta. Nós podemos até querer ofertar algo para Deus hoje. O que você tem para ofertar? Talvez seja uma canção. Talvez seja o teu coração. Mas é preciso que haja fogo. Para que a oferta seja queimada. Para que o incenso chegue às narinas de Deus como um cheiro suave. E que nós possamos de fato lembrar que é necessário colocar lenha todos os dias. É necessário orar. É necessário meditar na palavra. É necessário ter comunhão com Deus todos os dias. Para que essa chama se mantenha acesa. Amém? Não deixe essa chama se apagar. Não deixe o fogo se apagar sobre a sua vida. Não aceite ficar frio. Não aceite ficar sem fogo. Sem ter o que ofertar a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. O nosso coração é o teu altar. O nosso louvor, a nossa vida, a nossa oferta diante de ti nessa noite. Que o Senhor possa se agradar de nós. Que o Senhor possa olhar para nós nessa noite e ver um coração rendido. Um coração que oferta com verdade, Senhor. Seja lá qual for a nossa oferta, talvez seja uma oferta de gratidão, uma oferta de paz. Temos muito que te agradecer. Temos muito, Senhor, motivos para nos alegrar na Tua presença. E que haja, Senhor, um fogo ardendo em nós continuamente. Que o nosso altar não venha, Senhor amado, se apagar, Jesus. Que todos os dias nós venhamos nos importar em trocar a lenha. Todos os dias nós venhamos nos importar em manter essa chama acesa. A chama da comunhão contigo. A chama que nos conecta a ti. Em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor possa estar reacendendo as chamas que talvez se apagaram. Que o Senhor nessa noite possa estar, Senhor, reacendendo as chamas sobre nossos corações. E que essa chama não venha a ser apagada, Senhor, por causa das circunstâncias. Por causa, Senhor amado, dos problemas. Por causa das preocupações, talvez. Por causa do desânimo. Por causa do cansaço. Que nada venha apagar a chama da nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E não se apagará. O fogo arderá
e não se apagará. Você, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o nosso Emanuel. Deixou sua glória pra estar comigo, pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Deixou sua glória pra estar comigo. Estar comigo, o véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, naraná, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando. Por isso eu pulo, por isso eu pulo, 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 pulo. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença.
Eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro. Então eu direi, então eu direi. E eu passarei. Então eu direi, então eu direi, oh, 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 abra-se o mar. E eu passarei, pulando e dançando em tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Porque nós temos liberdade quando estamos diante do Rei. Porque nós somos os filhos do Rei. Amém? Ah, Senhor, nada se compara à tua presença. Tua presença é o bem mais precioso que nós temos, Jesus. Tudo que temos é a tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós amamos estar aos teus pés, Jesus, porque é o melhor lugar para se estar. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu devo aos teus pés. E não importa, não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. E é por isso que nós adoramos. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que uma doce mel. E tudo que
tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. O melhor momento, a melhor ocasião, a melhor parte é quando nós podemos estar aos pés de Jesus. Quando nós podemos ouvir a voz dele, quando podemos sentir a presença dele. Esse é o melhor que temos. Isso é tudo que a nossa alma precisa. Porque não há satisfação maior. Não há satisfação maior. Nada pode nos completar senão a presença de Jesus. Podemos estar em busca de tantas coisas nessa terra. E podemos até conquistar tantas coisas nessa terra. Tudo que podemos conquistar nessa terra podemos perder. Pode nos ser tirado. Mas aquilo que vem dele, nada, nem ninguém pode nos roubar. Nada, nem ninguém pode tirar aquilo que só ele tem para nos oferecer. Essa é a melhor parte que nunca será tirada. Aquilo que ele nos dá, aquilo que ele derrama sobre nós, nada poderá arrancar de nós aquilo que ele já nos entregou. Tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E é por isso que nós estamos aqui, Jesus, para te ofertar nossa gratidão a ti em forma de canção. O que mais poderíamos te oferecer, ó Deus? O que mais teríamos para te ofertar senão o nosso louvor, senão a nossa adoração a ti? Nada novo achei pra dizer então, como expressar o que? Minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou
aí, então você precisa louvar ao Senhor. Enquanto há fôlego, nós temos a necessidade de louvar ao Senhor e expressar a nossa gratidão a Ele. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. É tudo que Ele espera ouvir. É tudo que Ele espera ouvir de nós. Essa verdadeira adoração. Essa verdadeira adoração que Ele espera ouvir de nós. Não temos nada para ofertar a Ele, porque Ele é o Rei, Ele é dono de tudo. A Ele pertence tudo e todas as coisas. Então não tem nada que nós possamos ofertar a um Rei. Mas nós podemos oferecer a Ele um louvor, um hino de gratidão. Nem que seja simplesmente um aleluia. Simplesmente um aleluia. Porque Ele é exaltado, Ele é glorificado. Então vou levantar as minhas mãos e louvar a Ti, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Boa noite, irmãos, graça e paz. As crianças podem estar vindo à frente. Amém. Vamos estender as mãos em direção a elas, vamos estar orando, abençoando a vida delas. Pai, nós consagramos hoje, Pai, o coraçãozinho dessas criancinhas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha estar ministrando, falando ao coração delas na salinha, Pai, capacitando a professora, Senhor, para que tenha uma palavra do Senhor para a vida delas, Deus. Senhor, elas não estão indo lá apenas para se distrair, para brincar, mas elas estão indo lá ouvir a Tua palavra, estão indo lá para receber algo do Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que a palavra ministrada no coração delas possa crescer e produzir muito fruto, Deus. Livra-las de todo mal, guarda e protege os Teus filhos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite a vocês que nos visitam também pela primeira vez. Somos a Igreja Batista Peniel. Estamos aqui para servir vocês. Estamos aqui para ministrar algo de Deus para a tua vida. E agradecemos a todos pelas visitas também. A você que está nos assistindo de casa, que Deus abençoe tua vida. Fique ligado aí. Abre o teu coração, porque Deus tem uma palavra para a tua vida aí na tua casa também. Amém? Hoje o nosso pastor não está presente, a pastora também. A pastora está no retiro e o pastor está no Peru. Fazer uma viagem de alguns dias. Provavelmente ele está assistindo o culto hoje também aqui.
a transmissão por conta do fuso horário. Paz, pastor? Deve estar comentando aí já. É muito bom estar aqui. É muito bom você estar aqui conosco, ouvindo a palavra, buscando ao Senhor. Eu sei que assim como o louvor já ministrou ao teu coração, já falou conosco, eu creio que a palavra vai continuar falando ao nosso coração, amém? Abre a palavra comigo em Mateus, capítulo 12, versículo 33. Você que não trouxe a Bíblia, vai estar aparecendo ali atrás, e a gente vai ler junto, Mateus 12, versículo 33. Se você se colocou, se você encontrou, pode se colocar de pé. A palavra do Senhor nos diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Outras versões dizem: a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós cremos que ela é a palavra do Senhor para nós. Espírito Santo, que das nossas bocas, que tudo aquilo que a gente falar, que dos nossos lábios, Deus, saiam palavras de vida. Deus, saiam palavras que mostrem que não somos uma árvore má, Deus, mas que somos uma árvore boa, que o nosso fruto é bom. Espírito Santo, que do nosso interior haja vida, e que a gente possa manifestar essa vida por meio daquilo que nós falamos, por meio daquilo que nós dizemos, por meio daquilo que os outros ouvem de nós, que as pessoas possam ouvir de nós palavras de vida, palavras de cura, não palavras de morte, não palavras de maldição, mas palavras de bênção. Em nome de Jesus, toca os nossos lábios, toca a nossa boca, e tudo aquilo que a gente venha falar, que venha a ser palavras de vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar. Tudo que nós falamos revela alguma coisa sobre nós. Nada do que a gente fala passa em vão, é à toa. Até mesmo as nossas brincadeiras revelam algo sobre nós, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa maneira de pensar, de ver a vida, sobre o nosso comportamento. O nosso tom de voz revela algo. O nosso idioma que falamos revela o nosso país. O nosso sotaque revela o quê? De qual região a gente veio? Dá para você saber de qual cidade uma pessoa é, se ela chamar o pão francês de média, ou se chamar a bolacha de biscoito. Cadê Diane? A gente sabe muito por aquilo que alguém fala. Mas além disso, as coisas que falamos sobre Deus, sobre as pessoas, ou sobre a vida, revela muito sobre nós. Sobre como enxergamos a vida, sobre como nós enxergamos Deus, como nós enxergamos o nosso relacionamento. Sabemos qual Deus uma pessoa serve por aquilo que ela fala. Uma pessoa que murmura muito, reclama muito, tem palavras de maldição, palavras amargas, não revela a confiança total em Deus. A gente sabe como anda o relacionamento de alguém por aquilo que ela fala, como está a saúde espiritual, a maturidade de uma pessoa
pela forma que ela expressa as palavras dela. Tem gente que você olha e pensa, essa pessoa é espiritualmente madura, é emocionalmente madura. Só que quando ela abre a boca, a gente percebe, meu Deus, é um tolo falando. É uma criança completamente imaturo. Às vezes a aparência engana. A própria palavra fala que um tolo pode passar por sábio se ele ficar quieto. Mas basta ele abrir a boca que a gente percebe que ele não passa de um bobão. Às vezes, apenas algumas palavras de uma pessoa, pode ser poucas, já revela o nível dela. Seja o nível espiritual, o nível moral. O nível de conhecimento, de preparação. Ou se a pessoa só fala besteira mesmo o tempo todo e nem vale a pena dar ouvido. Conhece alguém assim? Que a gente não seja assim. As palavras comunicam a nossa essência. E elas revelam o que há em nosso interior. Como Jesus disse, pelo fruto você conhece a árvore, qual que é a essência dela. E essa passagem que a gente leu, o contexto dela é que Jesus tinha sido acusado pelos fariseus e pelos mestres da lei de ter desobedecido uma tradição judaica. Veja bem, seus discípulos estão colhendo espigas no sábado. Vocês não sabem que na nossa tradição é proibido colher espigas no sábado? É proibido fazer qualquer tipo de trabalho? Aí Jesus responde, ei, vocês não leram o que a Bíblia diz? Que quando Davi estava fugindo com os homens dele, ele entrou no templo e ele comeu dos pães que era consagrado, que somente os sacerdotes poderiam comer. A lei vai servir o homem. O sábado serve ao homem, não o homem ao sábado. Então, de repente, Jesus entra em uma sinagoga, começa a ensinar, aparece um homem deficiente e Jesus cura ele. E novamente os escribas, os mestres da lei, os fariseus dizem, ei, é proibido curar no sábado. E eles dizem que Jesus está operando curas e milagres pelo poder de Beelzebu. Então Jesus diz, olha, toda palavra que vocês falarem contra o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, ou contra o Pai, vai ser perdoada. Mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada. Esse é o contexto da palavra em que Jesus vem e fala sobre frutos e sobre as palavras que nós falamos revelarem a nossa natureza, revelarem o nosso coração. Como podem vocês dizer coisas boas sendo maus? É o que Jesus está falando nessa passagem, onde ele confronta os fariseus e os mestres da lei. Diz, ei, vocês têm um coração mau. Vocês são de natureza má. As palavras deles revelavam a natureza e a maldade do coração deles. Mas o que então que as nossas palavras revelam sobre nós? O que eu digo? O que eu tenho falado? A minha maneira de me comunicar tem revelado sobre o que tem aqui dentro. Será que o que eu falo expressa que eu sou um filho, uma filha de Deus? Que eu sou cristão de verdade? Que eu tive um dia um encontro com Jesus? As palavras revelam algo sobre nós. A primeira coisa que ela revela é a nossa natureza. Se nós somos carnais ainda,
ou se nós já nascemos de novo e somos de fato espirituais. Se nós ainda somos filhos do mundo, ou se nós já nos tornamos filhos de Deus. Se o nosso coração foi transformado. Ele diz, olha, a árvore boa faz o seu fruto bom, e a árvore má faz o seu fruto mau. Se alguém é carnal, se alguém ainda não nasceu de novo, se alguém ainda não teve encontro com Cristo, que mudou a vida dele, mudou a história, mudou o coração, aquilo que essa pessoa diz, vai refletir isso. Vai refletir coisas carnais, coisas impuras, coisas imorais. Toda murmuração revela uma natureza carnal. Toda reclamação o tempo todo reclama de Deus, reclama da vida, reclama do mundo. A boca suja revela um coração sujo. Agora, se alguém nasceu do Espírito, tem boas palavras, tem palavras de bênção, porque vai manifestar o fruto do Espírito Santo. Palavra de paz, palavras puras, palavras que glorificam a Deus. Ao invés de murmurar e reclamar diante de um problema, ela vai adorar a Deus. Ela vai dizer, ó Deus, está difícil, é porque o milagre é grande. Ao invés de situações onde ela poderia reclamar e falar que já não quer saber de nada, não, eu vou continuar perseverando, buscando a Deus. Eu creio que Deus vai mudar a situação, eu creio que Deus vai fazer um milagre, eu creio que Deus vai salvar, vai curar, que Deus pode fazer, que Deus pode mudar a minha cidade, a minha família, o meu país, o meu trabalho. As nossas palavras vão revelar a natureza do nosso coração. O que suas palavras têm revelado sobre você? O que nossas palavras têm revelado sobre nós? Será que elas têm mostrado que eu sou um filho ou uma filha de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo? Ou alguém que ainda está dominado pelas coisas da carne, as coisas dessa vida? Não adianta nada a gente falar, eu sou cristão, mas o que vai deixar evidente é a forma como a gente expressa a nossa natureza. E as pessoas vão ver, e vai ficar claro para todos. E precisa estar claro para nós também, porque às vezes a gente está se iludindo. Às vezes a gente acha, não, está tudo bem. E aí quando a gente para refletir sobre o que temos falado, agido, nos comportado, a gente percebe, opa, não está tão bem assim não. Eu preciso mudar, me arrepender. Jesus disse, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Às vezes a gente olha uma árvore e não consegue distinguir que árvore que é. Se a gente vê uma jaqueira sem jaca, a gente não sabe o que é uma jaqueira. É uma árvore grande? Parece o quê? Uma goiabeira, tudo bem, todo mundo sabe que é uma goiabeira, né? Se você não souber o que é uma goiabeira, vamos me preocupar. O Gilson vai ensinar depois, né? Conhece todo tipo de árvore, planta. Mas, uma jaqueira, o que é uma jaqueira? Não sei, não conheço. Agora, se eu ver uma jaqueira carregada de jaca, eu sei o que ela é. Se eu ver uma árvore de manga carregada de manga, eu sei o que ela é. Se eu ver uma laranjeira carregada de laranja, eu não vou ter dúvida do que é uma laranjeira. Pelo fruto, a gente conhece, fica claro o que é a árvore. E é o que Jesus disse, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E a palavra no grego para conhecida é gnosketai, que é bem conhecida. Ou seja, fica claro para todos, fica evidente, não há dúvida de que uma árvore é o que é por conta do fruto dela. O fruto não nega o que a árvore é.
Da mesma forma, as nossas atitudes não negam quem nós somos. Ninguém é conhecido por aquilo que gostaria de falar ou fazer, mas por aquilo que de fato faz. Às vezes a gente vê uma pessoa e fica na dúvida qual que é a intenção dela, até a gente perceber o que ela começa a falar, como ela começa a agir, como ela começa a se expressar. É alguém que diz, eu te amo, mas o tempo todo palavras de ferimento, precisa entender. Opa, peraí. Se você diz me amar, mas as palavras não confirmam isso. Então como fazer? O que agir? E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque além de revelar a nossa natureza, que às vezes não é tão boa assim, aquilo que a gente fala pode ferir, pode matar as pessoas. Pode machucar gravemente. Jesus, nessa mesma passagem, fala para os fariseus, no versículo 34, raça de víboras. Assim como João Batista chamou os fariseus, os mestres da lei, de raças de víboras, Jesus está chamando aqui. Por quê? Porque a víbora é um animal que tem veneno no interior dela e pela boca ela expressa esse veneno e mata. Da mesma forma, os fariseus tinham maldade no coração deles e matavam as pessoas por aquilo que eles falavam. Os discursos, as pregações dos fariseus, dos mestres da lei da época de Jesus, colocavam um peso nas pessoas que elas não aguentavam. Condenavam as pessoas à morte o tempo inteiro. Foram eles que estavam com pedras na mão para apedrejar aquela mulher pega em adultério que Jesus perdoou. Foram eles que, pelas palavras deles, levaram a multidão a dizer: crucifica-o. Havia maldade no coração deles. E por causa disso, havia morte na boca deles. A pergunta que eu faço: as nossas palavras têm trazido morte ou vida? Será que aquilo que eu tenho falado para quem eu amo, para as pessoas que estão à minha volta, para quem cruza o meu caminho, tem edificado? Tem levado as pessoas a crerem em Deus, a crerem que tudo pode melhorar, crer no melhor de Deus para a vida delas, para o nosso país, para o ambiente onde nós estamos? Ou tem sido palavras que terminam de enterrar aquilo que já está morrendo? Palavras que ofendem, ou palavras que edificam? Palavras que curam? Tiago, capítulo 3, versículo 10 diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago está falando sobre a loucura que é de uma boca sair bênção e ao mesmo tempo maldição. Com a tua boca você glorifica a Deus, mas com a mesma boca você amaldiçoa o seu irmão. Você o ofende, você o rebaixa. Não pode ser assim. A nossa boca precisa trazer cura, vida. Por mais que alguém tenha algum problema, qualquer que seja, alguma falha, algum pecado, o que a gente tem que levar, liberar para essa pessoa é uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra que a levante, que faça ela crer que tudo pode melhorar, que Deus tem o melhor para a vida dela. Essa precisa ser a nossa palavra. Mas isso só pode acontecer quando aqui dentro não tiver mais veneno, mas tiver cura. Quando esse coração já não for mais um coração de víbora, mas um coração de filho e filha de Deus.
A gente só pode expressar aquilo que nós somos. E é o que Jesus diz: como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? É o que ele fala para os fariseus. Quem ainda não se converteu, quem ainda não teve um coração transformado por Jesus, não consegue expressar os bons frutos do Espírito Santo. Porque às vezes a gente até tenta. Nossa, eu tento melhorar, mas quando eu vejo eu fiz, eu falei, aconteceu, e eu estava me esforçando e falei de novo. Fiz de novo. Não queria, mas fiz. Por quê? Porque é necessário a gente receber de Jesus uma nova natureza, um novo coração. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. É o que a gente precisa, de uma nova natureza. É aquilo que você precisa. Às vezes a gente está o tempo todo tentando, e não consegue. É olhar para o céu e falar: Deus, eu preciso de um novo coração. Por mim mesmo eu não consigo. Eu não consigo viver em santidade. Eu não consigo manter a minha boca limpa. Eu não consigo parar de falar mal dos outros, de fofocar, de murmurar, de amaldiçoar, de espraguejar. Deus, muda o meu coração. Porque quando o nosso coração se converte, a nossa boca se converte. A gente começa a partir daí ministrar, liberar palavras de vida, abençoar. Para de ser uma boca de morte, mas ser uma boca igual à do profeta Ezequiel, que liberava uma ordem e ossos voltavam à vida. Como a de Jesus, que liberava uma ordem e mortos ressuscitavam. É o que Deus tem para nós. Deus quer te usar para ressuscitar morto, para trazer vida àquele que está morrendo. Isso só vai acontecer quando a gente for cheio de uma nova natureza, de um novo coração. Quando nos tornamos novas criaturas, ganhamos a possibilidade de expressar os frutos de uma nova natureza. Ah, eu não conseguia, mas agora eu consigo. Eu não conseguia ter palavras de vida, agora eu tenho. Eu não conseguia mudar minha boca, agora eu posso. A gente ganha essa nova possibilidade. Só que acontece uma coisa. A gente ganha uma nova natureza, mas a antiga natureza ainda está em nós. Por mais que a carne não nos domine mais, ela ainda está presente. Por mais que o pecado não tenha o domínio sobre a nossa vida, quando a gente nasce de novo, ele ainda está lá. Ele não tem o domínio mais. O governo, a gente já não é mais escravo do pecado, mas ele ainda está lá. Então nós temos duas naturezas. A natureza nova e a natureza antiga. E aquela que a gente alimentar mais, vai ser a que vai estar mais forte. É aquela que vai ser mais expressa por nós. Vai ficar claro. Sabe quando a gente vai para a igreja, busca Deus, vai, mas a gente continua com as mesmas obras de antes? É porque a gente está alimentando a mesma natureza. Quero uma transformação na minha vida. Aí você diz: eu quero uma transformação na minha vida. Eu sei que eu nasci de novo, eu sei que Jesus me salvou, eu sei que Ele me deu um novo coração. Então alimenta a nova natureza. Começa a se alimentar das coisas de Deus. Começa a abandonar as coisas do mundo e se alimentar das coisas de Deus. Precisamos preencher nossos corações com aquilo que alimenta a nova natureza de filho de Deus. A comida do Filho de Deus é outra. O alimento espiritual que a gente come é outro, não é o mesmo.
Pois a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala sobre essa luta entre a carne e o espírito. E fala da nossa necessidade de se despir, de abandonar as coisas do velho homem, da antiga vida, para se revestir das coisas do novo homem. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. É abandonar as coisas que a gente fazia, que a gente se alimentava, o conteúdo que a gente comia, consumia, os lugares que a gente frequentava, as amizades que nos levavam a fazer coisas que não edificavam, os filmes que nos atrapalhavam, as músicas que nos levavam a ter pensamentos que não agradam a Deus, e a partir de agora ter amizades que nos levam a Deus. Músicas que nos preenchem de coisas boas e nos levam ao Senhor. Conteúdos que vão nos edificar. O nosso alimento é outro. O nosso alimento é baseado na palavra. O que temos falado expressa que o nosso coração está cheio de coisas más ou de justiça e santidade? As tuas palavras hoje mostram que você está alimentando o velho homem ou o novo homem? Eu ainda tenho falado coisas da minha antiga maneira de viver? Ou eu tenho cada vez mais me enchido do Espírito Santo, falado coisas que mostram que de fato hoje eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus? Porque não tem como evitar. Às vezes a gente até fala, vou tentar evitar, mas não dá. Não dá. Tem jeito. A gente se esforça. Quando vê, saiu. Mas aquela pressão lá, solta uma veia aqui, a pressão vai lá para cima. Eu não estou nada. A gente até consegue dar uma maquiada por um tempo, mas depois vai ficar claro. Porque os valores que há no coração de um homem vai jorrar por meio daquilo que ele fala. Olha o que Jesus diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. O tesouro são os valores com os quais nós preenchemos o nosso coração. O que a gente tem preenchido o nosso coração? O que a gente admira? O que a gente está o tempo todo olhando? O que a gente está o tempo todo desejando, querendo? Isso preenche o nosso coração. Quais os padrões que a gente estabelece para nós? Exemplo, o que é sucesso para mim? Eu adoro entrar no Instagram e ver o fulano de tal com a Porsche dele lá nas Maldivas, postando stories do tigrinho. Nossa, como ele é próspero. Nossa, como eu gostaria de ter essa vida. Isso sim que é vida feliz. É padrões que a gente alimenta. Isso vai preenchendo o nosso coração. E o coração de uma pessoa pode estar cheio de inveja, imoralidade, orgulho, mentira. Ou pode estar cheio de santidade, desejo pela presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de paz, cheio de bondade. Um dia Jesus me curou e agora eu estou cheio de cura para liberar sobre as vidas.
Um dia Jesus me deu esperança e agora eu tenho esperança no meu coração. E do meu coração jorra esperança para as outras vidas. E gente, aquilo que há no nosso coração vai jorrar de forma inevitável. Aqui está falando que o homem bom, ele tira do seu bom tesouro. Nessa tradução parece que ele vai onde está o tesouro dele, caça no baú, procura e tira alguma coisa boa. Mas quando a gente olha lá no original, a palavra é equibalo. Equibalo significa expulsar, mandar para fora, fazer sair. A ideia aqui é que o homem bom, ele do tesouro dele, ele faz jorrar para fora. É igual, para manter na ideia de tesouro, igual um homem que tem no terreno dele, ele faz um buraco e de repente começa a jorrar petróleo para fora. Essa é a ideia. Não dá para conter. Aquilo que é o nosso tesouro, os valores que alimentam o nosso coração vão jorrar para fora por meio daquilo que a gente fala e por meio daquilo que a gente faz. É impossível conter. Se você ama Jesus, se você tem um coração transformado, se você tem a paz do Senhor na tua vida, se você tem esperança, você vai jorrar essa esperança, você vai jorrar a paz, você vai jorrar cura. Você vai romper em um glória a Deus. Enche o seu coração da palavra de Deus. Enche o seu coração daquilo que edifica. Procure ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente tem experiências com Deus, começa a jorrar. As pessoas começam a ser tocadas por nós. O ambiente onde a gente está muda por conta só da nossa presença. Começa a vir paz. As pessoas começam até a se policiar no que elas falam. Claro, vai ter momento que vai ter batalha espiritual e o inimigo vai levantar as pessoas a te provocar, vai ter, mas em outros momentos o ambiente vai ser transformado, porque de você vai começar a jorrar vida, jorrar palavras de vida. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Do meu interior jorrarão águas de vida. Do seu interior vai jorrar águas de vida para transformar histórias. Aquele que está sedento vai ir. Ô Thales, por favor, ora por mim. Ô Danilo, por favor, cara, ora por mim, tem uma palavra para mim. As pessoas vão ir e vão pedir: Washington, tem uma palavra de Deus para minha vida? Ó, ora por mim lá na sua igreja, tá bom? As pessoas vão começar a pedir, porque elas vão encontrar em você vida. A gente tem que buscar ser cheio do Espírito, cheio da presença. E a gente tem que ficar ciente, cuidar das nossas palavras. Porque a gente vai prestar conta por cada palavra que nós falarmos. E por toda ela. Olha o que Jesus diz: mas eu vos digo que de toda palavra frívola, inútil, que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. A gente vai ser responsabilizado por toda palavra falada. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes a gente fala alguma coisa e fala: é só brincadeirinha, nada a ver. Ou então às vezes no calor do momento, a gente vai lá e fala uma besteira muito grande. Aí fala: não, foi só na hora da raiva, passou. Mas a gente há de dar conta de cada palavra que a gente falar. Jesus falou de toda a palavra. Não de parte do que ela pode significar, mas de toda. E o que quer dizer toda? Essa palavra vai expressar a ideia de que o homem será responsabilizado de forma completa por tudo aquilo que a palavra inútil pode significar. Por tudo o que ela pode significar. Ah, quer saber? Vai embora de casa. Foi só na raiva, mas significa algo.
a gente peça conta. Ah, quer saber? Deus não me abandonou, não está nem aí com a minha vida. O que isso pode significar? Não é só raiva, rejeição, você está falando contra Deus. Às vezes você está falando contra a tua família, contra o teu filho. Ô menino, você é lerdo mesmo, hein? Não é só um você é lerdo mesmo. Significa muita coisa. Ah, mas eu estava me referindo só àquilo ali, ó. Ele não conseguiu fazer o desenho direitinho. Não. Você disse que o seu filho é lerdo. Isso vai ficar marcado nele. No dia que ele tiver 32 anos, estiver tentando fazer algum serviço e não conseguir, ele vai lembrar daquele dia, vai ficar impresso na alma dele, na memória dele. Tudo aquilo que a gente fala, toda a palavra inútil que a gente falar, em todos os significados, tudo aquilo que ela pode significar, todo o estrago que ela pode causar, a gente vai ser responsabilizado. Por isso é necessário escolher bem as palavras que serão ditas, principalmente na hora da raiva, pois ela pode ser percebida pelo próximo de diferentes formas, e precisaremos lidar com consequências e interpretações que não eram a nossa intenção. Ah, mas não era a minha intenção quando eu falei aquilo. Eu estava falando por causa daquela situação específica. Você interpretou de uma forma errada. Foi uma palavra frívola, inútil que foi lançada. As consequências de meras palavras podem ser mais devastadoras do que a gente pretendia. Ah, eu só pretendia cutucar naquele momento lá, sabe? Eu não queria chamar ela de preguiçosa, mas é só por causa daquela situação. Mas chamou. Mas falou. Ah, eu não queria chamar ele de negligente. Mas chamou. Ah, você é um fraco mesmo. Falou. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque pode ter consequências. E aí, Jesus ele não só fala sobre isso, mas ele fala sobre a importância da gente lembrar que a gente vai prestar conta pelas palavras. Então, diante do dia do juízo, diante do dia da prestação de contas, tudo aquilo que a gente diz hoje, a gente não pode perder o dia do juízo de vista. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo hoje. Então, como é que eu faço, Ariel, para na hora da raiva eu não falar besteira? Porque quando eu vi, eu já falei. Primeiro, novo nascimento. Receba um novo coração. Comigo mesmo, de que na hora da raiva eu não vou falar besteira. Tenha com você isso. Guarde o coração. Na hora da raiva, na hora que eu der aquela topada com o dedinho na quina, eu não vou falar palavrão. Eu vou dar glória a Deus. Faz isso. Daqui a pouco vai se tornar natural. Você vai querer começar a dar topada de propósito só para dar glória a Deus em casa. Faz essa aliança para você ver. Ó, na hora do problema, da dificuldade, quando eu ver que faltou dinheiro para pagar uma conta, eu não vou reclamar e murmurar. Eu vou adorar a Deus. Quando eu ver o calo tá apertando, ao invés de ficar choramingando, demonstrando imaturidade, eu vou adorar a Deus, eu vou dizer que vai tudo melhorar, eu vou crer no melhor. Quando aquela situação acontecer em casa, e eu ouvi uma palavra atravessada, uma resposta torta, que eu não gostei, ao invés de eu revidar, eu vou ficar na minha e vou dizer, ó, eu te amo. Não quero brigar.
Aí a gente leva em conta que eu vou prestar conta com Deus, então eu preciso cuidar do que eu falo hoje. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar da minha família, que é o meu bem mais precioso. Então, ninguém só toma granada dentro de casa. Porque quando a gente puxa o pino da granada, é estilhaço para tudo que é canto. Assuma o compromisso de não soltar granadas dentro da sua casa. Assuma. Eu não vou mais soltar granada dentro de casa. Se for granada, tem que ser uma granada de bênção, sabe? Uma palavra que você solta e abençoa a todos. Uma palavra de vida. Uma palavra de ânimo. Porque se a gente vai prestar conta por toda palavra que a gente falar inútil, toda palavra boa, toda palavra que edifica, a gente vai também receber de Deus um galardão. Imagina, você a partir de agora, fala agora eu vou abençoar com as minhas palavras. Eu vou trazer uma palavra de bênção. Filho, vem cá, você é uma bênção. Filha, vem cá, você é uma bênção. Mulher, vem cá, você é uma bênção. Marido, vem cá, você é uma bênção. Eu te amo. Você é um presente de Deus para mim. Começa a falar isso. Você vai começar a construir um ambiente de bênção, de paz. Começa a liberar palavras de vida. Ah, esse mundo está ruim. Ah, esse país está indo por água abaixo. Não, vai melhorar em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala de galardões que a gente vai receber. Se você começa a liberar palavras de bênção, palavras de vida, a gente recebe um galardão de profeta, um galardão de homem de Deus, de mulher de Deus. E Jesus diz: pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Isso não quer dizer que a gente vá ser salvo pelas palavras. A gente é salvo pela fé em Jesus, amém? Pela fé em Cristo somente, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele tomou sobre si o nosso pecado e disse: está consumado. E pela fé eu recebo o perdão dEle e a vida eterna. Mas as nossas palavras, elas vão ser usadas como base na nossa sentença. Elas vão testemunhar a favor ou contra nós. Por aquilo que a gente fala. Na Bíblia a gente vê Arão e Miriam falando contra Moisés. E a consequência disso foi que Miriam se tornou leprosa. Ela foi castigada. A gente vê Ananias e Safira mentindo para Pedro, mas consequentemente mentindo para o Espírito Santo. E a consequência disso foi que eles morreram. Mas a gente vê exemplos bons também. De Moisés e Arão proclamando a lei de Deus ao povo. A gente vê os profetas usando a boca deles para comunicar a palavra de Deus. A gente vê Salomão usando a boca dele para pedir sabedoria para Deus. A gente vê os apóstolos usando a boca deles para pregar salvação, para liberar cura, para ministrar libertação para a vida das pessoas. E eles recebendo um galardão por isso. E a gente vê Jó se recusando a falar besteira no momento do desespero. Existem galardões que a gente vai receber por falar coisas boas, por ministrar, liberar a palavra de Deus. Recompensas de Deus por usar a boca da forma correta. Mas há recompensas que você vai receber de Deus. Porque naquele dia que deu vontade de xingar, gritar, amaldiçoar, espraguejar, você ficou quieto e disse: louvado seja o Senhor. Naquele dia que você quis questionar, dizer que Deus é injusto, deu essa vontade, mas você disse: o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Há galardões que você vai receber só por ter ficado quieto, por ter ficado quieta, por ter engolido o sapo. Deus há de te recompensar também. Assim como recompensou Jó. Ele viu o Senhor, a prosperidade, a bênção, o crescimento, a recompensa por ter ficado quieto.
e ter glorificado a Deus, quando muitos teriam desistido. Há bênçãos que você vai receber por não murmurar e por adorar. E a Bíblia também fala que com a boca a gente confessa Jesus como Senhor para a salvação. Romanos 10, 9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui está falando da relação entre a boca e o coração. Aquilo que a gente fala vai expressar a fé que há no nosso interior. Se coloca de pé. Enquanto o pessoal do louvor estiver subindo para ministrar, a gente tem que refletir sobre o que a gente tem falado. O que a tua boca tem falado? Palavras de vida ou de morte? O fato é que cada desculpa que a gente dá para não se entregar a Cristo, para dizer que não vai servir Ele, para dizer que não vai fazer aquilo que deveria estar sendo feito, vai servir de testemunho contra nós. Cada vez que a gente calunia alguém, fofoca, mente, fala aquilo que não deveria na hora da raiva, porque estava com a cabeça quente, vai ser usado contra nós. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Mas cada vez que a gente se arrepende e confessa Jesus, eu abro a minha boca, Senhor, para falar: olha, eu falei besteira. Eu disse besteira, eu fiz besteira. Me perdoa. A gente vai até Cristo, a gente recebe dele perdão, limpeza, purificação, ele nos transforma. Cada oração que a gente faz, cada palavra de bênção que a gente libera para alguém, a gente vai receber uma recompensa do Senhor. E hoje Deus está chamando a gente. Hoje Deus está nos chamando, te chamando. Feche os seus olhos, porque Ele quer tocar nos teus lábios. O Senhor quer tocar no teu coração e nos teus lábios. Ele quer mudar as suas palavras. Se até hoje você tinha dito palavras que não edificavam, que destruíam, palavras de morte, hoje o Senhor quer te dar palavras de vida. Não pense em quem está do seu lado não, tá? Pense em você. Não pense naquela pessoa que deveria estar aqui ouvindo essa palavra. Nossa, como eu gostaria que... Não, eu. Diga: Senhor, o Senhor quer tocar meu lábio, quer tocar minha boca, quer mudar as minhas palavras. O Espírito Santo quer te visitar hoje. E aí, diante de tudo aquilo que foi ministrado hoje, você pensa: ok, eu estou perdido então, porque eu só tenho palavras ruins. A minha boca tem sido mais suja, carregada, porque o meu coração está ruim. Talvez você esteja como o profeta Isaías, que disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu moro no meio de um povo de lábios impuros. Mas assim como Isaías, o Senhor hoje tira uma brasa do altar e toca os teus lábios para remover a impureza, para mudar a tua boca, para mudar aquilo que você fala, para a partir de hoje te dar palavras de vida. Deus quer te usar para profetizar. Deus quer te usar para com tua boca restaurar aquele que está destruído, para com a tua boca curar o enfermo, com a tua boca ressuscitar o morto. O Senhor está tocando você hoje com uma unção nos teus lábios, na tua boca, no teu coração. Ele hoje está removendo a pureza, a impureza, a maldade e te dando um novo coração. Clama a Ele, Senhor.
confessa a Ele, clama a Ele, enquanto o louvor estiver sendo cantado. Ore a Ele: Senhor, muda o meu coração, muda o meu linguajar. Deus, eu quero palavras de vida, palavras que curam, palavras que libertam, palavras que restauram. Clama a Ele. Deixe o fogo do Espírito Santo purificar o teu coração e as tuas palavras e te dar palavras de vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Não entendo o meu próprio agir. Espírito Santo, agora começa a tocar, renova o coração. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia! Vem, Espírito Santo de Deus, começa a tocar, Senhor. Toque em cada coração, toque em cada lado, toque em cada família, em nome de Jesus, Senhor. Agora, toda palavra de maldição, repreendemos agora, em nome de Jesus. Agora, toda palavra de morte está cancelada no mundo espiritual, em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda ofensa, toda palavra que tocou e traumatizou, agora está cancelada em nome de Jesus. Aquele que um dia ouviu que é maldição, aquele que um dia ouviu palavras de maldição, agora libera palavra de bênção. Você é bênção, meu irmão. Você é bênção, minha irmã. Você não é derrotado, você é vitorioso em nome de Jesus. Você não é uma terra seca, você é uma terra de bênção, uma terra de prosperidade. Aquelas palavras de que você não tem jeito mesmo, agora estão canceladas em nome de Jesus. Há esperança, há vida para você em nome de Jesus. Aquelas palavras de burro que você ouvia, de limitado, de lerdo, agora sejam canceladas, são canceladas em nome de Jesus. Você é bênção. Espírito Santo começa a tocar, trazer restauração, trazer cura, trazer mudança de vida, trazer libertação em nome de Jesus. Aquele que um dia foi ferido por palavras venenosas, agora está sendo curado e a partir desse momento vai liberar palavras de cura, palavras de vida, palavras de libertação em nome de Jesus.
Meu irmão, minha irmã, você foi ferido um dia. E por conta disso estava replicando e ferindo outras pessoas. Hoje isso acaba. Hoje isso acaba. A partir de hoje você está sendo curado. Levanta sua mão. Levanta sua mão. O Senhor está te curando agora. Está te purificando. Purificando teu coração. Purificando os seus lábios. Agora palavras de bênção estão sendo liberadas sobre a tua vida. Você é filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você é próspero. Você é bendito. Você é um homem, uma mulher de Deus. A partir de agora, os seus lábios vão jorrar palavras de vida, palavras de cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Dê glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Aleluias. Ainda de pé, amém? Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém? Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Estamos fazendo um momento de oferta nesse exato momento. Se você foi abençoado, se você ouviu Deus falar, é porque essas portas estão abertas. E essas portas estão abertas porque depende da nossa contribuição. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Mas a obra dele aqui na terra carece, porque devemos pagar para poder viver. Amém? Se você tem alguma oferta, a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que tem amor à obra, amor às coisas do Pai, ajuda a mantê-lo. Então, se você tiver nessa noite, aqueles que não têm, mesmo assim, coloque sua oferta, ou coloque suas mãos para o alto, for orar ao Senhor. Pai, aqui está, Senhor, nossas ofertas, aqui está nosso dízimo. Nessa noite, Senhor, ofertamos, Senhor, a Ti louvores, e ofertamos a Ti, Senhor, rendemos a Ti aqui louvores e graças a Ti, e ofertamos, Senhor, nessa noite. Mas nesse exato momento, Senhor, estamos fazendo a oferta, Senhor, de valores para manter, Senhor, a Tua casa, para manter as famílias que dependem dessa obra. Em nome de Jesus, queremos abençoar, Senhor, desde já a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor continue, Pai, mantendo eles. Que o Senhor continue, Pai, prosperando na vida de cada um deles. Assim como o Senhor tem nos sustentado até aqui. Que o Senhor continue nos sustentando, Senhor. Prospera e abre as comportas dos céus. Derrama bênçãos sobre os seus servos. Em nome de Jesus. Pode trazer aqui nessa frente. Amém? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode continuar de pé. Vamos dar os avisos para encerrar rapidinho. Nessa semana, terça-feira, temos as nossas células. Você que faz parte das células, não deixe de estar presente. Você que ainda não faz parte das células, ainda não visitou, procure a mim, procure a Camila, procure a Ediane. A gente vai estar te direcionando, dando o endereço para vocês estarem participando conosco. Quarta-feira, temos o culto de oração, 7h30. Se você pode estar vindo, não deixe de vir, não deixe de estar presente. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, Deus tem respostas para a nossa vida, amém? Quinta-feira, culto da vitória. E domingo, culto da família. Não deixe de estar presente, amém? Vamos orar pelo nosso pastor, continuar orando por ele, que está no Peru em missão. Crendo que Deus vai estar abençoando ele lá, usando muito e sendo um tempo de renovo para a vida dele também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Antes, alguém fez aniversário essa semana? Vai fazer? Queria orar por você. Alguém? Ninguém? Então vamos orar então. Amém? Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor,
por mais uma noite de louvor, de adoração, pela Tua palavra que falou conosco, pela oportunidade de estar com nossos irmãos aqui, te adorando, te louvando em comunhão, Pai. Espírito Santo de Deus, continua liberando palavras do Senhor para a nossa vida, Deus. Espírito Santo de Deus, continua nos abençoando, que a gente venha ter experiências contigo. Pai, que nessa semana que vai entrar, possamos ver a Tua mão nos guardando, nos livrando, trazendo bênção, trazendo paz, Senhor, sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, queremos a Tua presença nos acompanhando. Encha-nos de Ti, Pai. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma semana abençoada para todos e fiquem na paz de Jesus. Amém?